Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de 9 Desconhecidos, mais recente lançamento da Liane Moriarty pela editora Intrínseca. Estamos aqui de cenário novo, resolvi testar novos ambientes pra fazer gravação pra vocês. Não deixa de contar aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam, que aí dependendo de como for eu fico alternando entre esse cenário e o cenário que vocês já conhecem. Desde que eu li O Segredo do Meu Marido e Pequenas Grandes Mentiras, a Liane Moriarty já entrou na minha lista de autores assim queridinhos. Os 2 livros viraram um dos meus favoritos da vida. Tenho outras obras dela aqui na estante que eu ainda não consegui ler, e assim que eu vi que teria oportunidade de eu ler agora o 9 Desconhecidos, é claro que eu não ia deixar essa oportunidade passar. E vale lembrar que o livro também já foi enviado através do Clube Intrínsecos. Para saber mais sobre o clube eu tô deixando o link aqui no box de informações, também tem vídeo no canal fazendo o unboxing da primeira caixinha. Aqui a gente vai ter a história de 9 personagens diferentes que vão passar 10 dias em um spa. Elas não se conhecem, cada uma delas vai pra lá buscando algo diferente, cada uma delas tem um motivo diferente pra ir, né, pra esse spa. E quando eles chegam lá e passam a ter contato uns com os outros, eles começam a ver que talvez essa ideia de ter ido pra lá vai ser mais complicada do que eles imaginavam. Muitos foram pra lá pensando que eles estariam basicamente num resort de férias, numa colônia de férias, mas os métodos, né, impostos pela diretora ali parecem ser um pouco mais rígidos, mas que prometem causar uma grande transformação interior. A grande questão desse livro é que aqui a gente não tá falando, né, de uma leitura que vai focar em acontecimentos. Esse é um livro muito mais focado em personagens. Então, de modo geral, não é que a gente tem aqui grandes reviravoltas ou muita coisa, muita adrenalina, não. A gente vai ter um livro completamente focado nessas pessoas. A narrativa do livro ela vai se alternar de acordo, né, com os personagens. A gente vai ter uma narrativa aqui que é mais central, digamos assim, que é a da Frances. Ela já é uma mulher com seus 50 e poucos anos, ela é uma escritora de romances que foi muito famosa e agora ela tá enfrentando dificuldades na carreira. Ela também passou recentemente por uma grande decepção amorosa e é por causa disso que ela resolveu, né, ir pra esse spa. A narrativa dela é aquela que vai aparecer mais vezes, então a gente basicamente tem a narrativa dela se alternando com a narrativa dos outros personagens. Eu tô aqui falando narrativa dela, mas toda a narrativa do livro é em terceira pessoa, mas essa narrativa em terceira pessoa, ela varia de acordo com o olhar, com a perspectiva de cada um dos personagens. Então é uma voz externa a essas personagens, mas que acompanha o ponto de vista delas. E a narrativa da Frances, então, é a que mais se repete, que faz dela basicamente aqui a protagonista da trama. E agora pensa na situação, gente. A gente tem 9 pessoas basicamente enclausuradas, longe de redes sociais, longe do contato com o mundo externo, presas num local com situações totalmente controladas, alimentação controlada, exercícios guiados, meditação, enfim. Ou seja, o que a gente tem aqui é basicamente uma panela de pressão que vai fazer com que essas personagens não só passem a se relacionar umas com as outras, mas principalmente se relacionar com elas mesmas. Então, enquanto elas estão lá, elas são obrigadas a olhar para quem elas são, pensarem as próprias atitudes, pensarem as coisas que já aconteceram com elas, o que elas pretendem, né, para a vida delas como um todo. Então o livro ele tem esse olhar muito introspectivo e que vai fazer com que o maior conflito que está acontecendo sejam esses conflitos internos, das personagens encarando os próprios medos, os próprios traumas, encarando aqueles aspectos delas que elas não gostam. E apesar do livro ter toda essa carga psicológica, a leitura dele é muito suavizada porque a Liane Moriarty ela tem um tom completamente sarcástico e irônico. Então tudo que ela retrata aqui, ela faz por meio desse olhar meio de humor. É quase como em alguns momentos, como se ela fizesse das personagens meio que estereótipos. Não assim que as personagens sejam mal construídas, longe disso. Mas a forma dela retratar, né, tem esse olhar sarcástico que vai trazer tanto leveza para a narrativa, como também muitos momentos de crítica. Esse é um livro que vai falar sobre preconceitos, assim, no sentido da gente julgar muito as coisas pelas aparências, né, de acordo com aquilo que elas aparentam ser. Ele é um livro que vai falar da nossa dependência de redes sociais, dependência de opiniões externas, aquela dependência que a gente tem de agradar o outro, de depender da aprovação do outro. Vai falar de padrões estéticos, esse é um ponto que também é muito forte aqui. Vai falar de como isso afeta homens e mulheres, mas principalmente de como afeta muito mais mulheres, de como muitas vezes isso
torna mulheres reféns desses padrões, desse estilo de vida, como isso pode ser tóxico. Vai falar muito da questão de relações humanas, de casamento, relações familiares. Ou seja, a Liane Moriarty colocou diversos tópicos aqui que eu acho que são muito característicos e representativos, né, da sociedade que a gente vive e que faz a leitura muito interessante por causa disso. Então, tiveram passagens que eu achei assim muito perspicazes, a maneira de como ela trabalhou aqueles pontos. Tem momentos também que eu achei muito sensíveis. O livro, então, ele pode não ter esse ritmo frenético de leitura, mas pro final eu acho que ele dá uma acelerada, porque aí no fim acontece bastante coisa que acabam dando um gás extra ali pra leitura. De modo geral, eu acho que Novos Desconhecidos não conseguiu superar pra mim O Segredo do Meu Marido e Pequenas Grandes Mentiras, mas eu acho que reforçou a minha admiração pela escrita da Liane Moriarty. Eu adorei a narrativa dela, eu adorei o olhar que ela tem pra retratar realmente as personagens, de como ela consegue ressaltar alguns pontos que são bem peculiares, bem interessantes, como ela tem esse olhar focado, objetivo pra essas questões. Foi um livro que assim que eu terminei de ler, eu me vi pensando basicamente sobre tudo aquilo que eu tinha lido, tentando entender todos os elementos que ela colocou nesse grande caldeirão, pensando nas questões de manipulação, no quanto de loucura existe aqui, naquele limiar que existe entre o quanto de sensatez pode existir na loucura. Foi muito interessante acompanhar a trajetória dessas personagens, principalmente porque a gente vai vendo essas situações de controle e descontrole e do quanto é revelado de cada um a partir disso. Se quiser saber mais sobre essa e outras obras da Liane Moriarty, tô deixando links pra vocês aqui no box de informações. Não deixem de conhecer porque os livros da autora valem muito a pena. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aqui sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Me acompanhe também nas demais redes sociais da Minha Vida Literária. Beijos a todos, até o próximo vídeo.